Olá, pessoal. Este programa vai ao ar pela Nova TV Com Sorocaba, canal 7 da NET, todas as terças-feiras às 22 horas. Nas quartas, ele é reprisado às 19 horas e nas quintas, às 16 horas. Pela TV Votorantim, o canal 6 da NET e 3 da Supermídia, é transmitido nas sextas-feiras às 21 horas e nos domingos às 16 horas. Não esqueça. No início de cada programa, e às vezes não fica só no início, às vezes vai quase o programa todo, eu costumo fazer uma retrospectiva das reflexões anteriores, daquilo que nós discutimos nos programas passados. Isto para proporcionar um melhor entendimento a quem está chegando, por exemplo, hoje, pela primeira vez. E também para aquelas pessoas que nos acompanham desde os primeiros programas e, no entanto, tem alguma dificuldade. Não para entender. Isso é natural, porque trata-se de colocações racionais, muitas vezes difíceis de serem acompanhadas. Entretanto, há um esforço da TV Com e também da TV Votorantim para que haja esse melhor entendimento. Para isso, essas duas emissoras oferecem reprises, oportunidade para assistir e assistir novamente. E aprender. Pois bem, eu quero saber se você está pronto. Você está pronto? Se fosse para uma luta de Ultimate Fighting, dir-se-ia: Are you ready? Você está pronto para esta luta pelo entendimento? Se você está, vamos começar. Lembre, para começar, que no primeiro programa nós nos propusemos a investigar se somos almas imortais, como nos dizem os espiritualistas, ou apenas fenômenos subjetivos do cérebro que se extinguem, cessam, desaparecem com a morte, como querem e como dizem os materialistas. Nesta nossa investigação, nós começamos fazendo um experimento por nossa própria conta e riscos. E constatamos que sou um eu aqui e você um eu aí. Depois desta constatação, nós deixamos de usar as palavras alma ou psiquismo, com as quais nós fomos doutrinados, e passamos a nos identificar com um específico e singular eu. Eu daqui e o eu daí. O eu que somos existe. Olha, presta atenção nesse detalhe que é muito importante. Um sistema contém energia se ele produz trabalho. Olha, esse é o ponto inicial de nosso raciocínio para o programa de hoje. Existe um trabalho de sentir e pensar. E ninguém em sã consciência duvida disso. Esta existência do eu pode ser experimentada cientificamente por cientistas e leigos a todo momento, agora, sempre, a todo momento. Por essa razão, nós adotamos o eu como princípio fundamental.
princípio fundamental que dá coerência ao nosso encadeamento racional. E a pergunta que passou a representar o nosso problema inicial ficou assim. Nós não falamos em alma, não falamos em psique, nós falamos em eu. O eu continua a sentir e a pensar após a morte do corpo ou não? O eu. Então, nós não queríamos repetir como papagaios aquilo que as doutrinas ideológicas nos ensinaram a esse respeito de morte e tal e coisa. Por isso, tivemos de começar do zero, isto é, da total ignorância cética sobre o que é a morte. E sem nada saber sobre a morte, curiosamente, nós queremos conhecê-la. Porém, nós não queríamos nos arriscar a experimentá-la, assim de modo voluntário, como nós fizemos ao experimentar o eu. Tô doido, hein? Esse negócio de desaparece ou não desaparece, a gente precisa compreender bem primeiro. Então, nós preferimos, em vez de fazer uma experiência meio doida assim, nós preferimos procurar alguém que já tivesse experimentado a morte para nos dizer como ela é. E olha, não achamos ninguém. Não achamos nenhum filósofo, religioso, cientista ou leigo que tivesse experimentado. Como não achamos ninguém que tivesse experimentado a morte, ficou claro, então, que quem fala da morte só pode ser um crente naquilo que os outros disseram, porque não há uma experiência a respeito. Ora, sem achar ninguém que experimentou a morte, nós passamos, então, a indagar sobre o significado da palavra. O que significa essa palavra? E nos disseram, então, que a morte é o fim da vida. Ora essa, no fim de alguma coisa que existia, não existe mais essa coisa. E sendo assim, no fim, não há mais nenhuma coisa que antes existia para ser experimentada. Ora, bola. E aí foi então que nós compreendemos por que ninguém havia experimentado a morte. Não há nada para experimentar. O significado da palavra morte indica que não há nada para ser experimentado. Ora, então o que nós fizemos? Nós nos propusemos, dentro do ceticismo no qual nós nos colocamos, dentro daquela nossa ignorância assumida e admitida, nós nos propusemos a querer, então, conhecer a coisa que chega ao fim, supostamente existente, e que leva o nome de vida. A vida é existente e a vida que finda com a morte. E procuramos, e também verificamos que não existe um significado correspondente com uma coisa singular, específica para ser experimentada, como o eu, por exemplo. Eu digo eu e eu percebo o eu. Eu digo um jacaré e percebo o jacaré. Belisco o jacaré, eu, hein? Enfim, uma árvore. Eu bato com a cabeça na árvore, percebo perfeitamente a árvore. Então, a vida, assim como a morte, é um substantivo abstrato. Ou seja, ambas são palavras que evocam como significado apenas ideias abstratas, não noções experimentais. Quando eu digo uma tartaruga, garanto que vem na sua cabeça a noção que dá significado para a tartaruga, porque é algo experimentado pela visão.
pelo tato, pelo olfato. Então, agora a vida. A vida é um caso sério. É palavra com muitos sinônimos. Esses sinônimos são usados tanto em prosa como em versos, e tudo com significado diferente e até mesmo contraditórios entre si. Um diz, ora, a vida é sexo, meu irmão. Outro diz, a vida é força, é potência, é saúde. Outro diz, a vida é o desfrutar da natureza. E assim por diante. Então, na verdade, essas declarações são apenas declarações de um eu que existe, dizendo o que ele gosta de sentir. A vida é nadar no mar, numa tarde ensolarada. Percebam? É o eu declarando essa existência a todo momento. Bom, mas nós estávamos na busca e, então, pessoas supostamente mais esclarecidas nos deram uma definição mais precisa dessa coisa que finda. Disseram que são as atividades vitais que findam com a morte. Uau! Essas palavras, elas foram oferecidas, vocês perceberam o impacto, né? Atividades vitais. Elas são oferecidas de um modo tão impressionante, com a tal autoridade, que nós chegamos até a crer que agora, finalmente, teríamos algo correspondente com um significado para experimentar. Qual o quê? Analisando mais cuidadosamente a palavra atividade, ficou claro que estávamos sendo levados e arrastados pela feira das palavras. Normalmente, as pessoas procuram desviar a nossa atenção do encadeamento racional de um modo inconsciente. Não percebem quando sentem o perigo de revelarem alguma coisa que seja insatisfatório em suas personalidades. Principalmente ignorância. As pessoas têm muito medo de mostrar ignorância. O que é lamentável, porque assumir a ignorância é um passo maravilhoso que serve de base para a aprendizagem. Então, levar para a feira é um conceito da psicologia racional. E para que você possa entender, eu vou contar um exemplo que eu ouvi no meu curso de licenciatura em filosofia, na Uniso, e que eu modifiquei bastante para poder adequá-lo ao programa. É assim o exemplo. Uma jovem, um dia, comprou uma dúzia de ovos caipiras de uma senhora numa banca de feira. Ao chegar em casa, tentou fazer uma omelete e constatou que os ovos estavam podres. Ela voltou à feira, então, para reclamar com a vendedora e disse-lhe: Dona, a senhora me vendeu, me passou ovos podres. A dona da banca fez um olhar incrédulo e, fixando os olhos nos olhos da garota por alguns momentos, terminou virando-se para o homem que fazia a segurança dos feirantes e disse: Manuel, esta moça não parece aquela que atropelou o menino no fim da feira da Vila Matilde?
semana passada e fugiu sem prestar socorro? É a cara dela, não é? Não é? E a moça, assustada, exclamou: "Que, dona? Eu nunca fui na Vila Matilde, nem nunca atropelei ninguém na minha vida, dona." O Manuel fez uma cara de esperto, uma cara de pessoa que não se deixa enganar, e como quem supostamente não quer cometer injustiça, muito sério, muito ético, consultou o proprietário da banca vizinha. E o homem que ali vendia bijuterias manipulava algumas pulseiras de falsa preciosidade enquanto media a moça dos pés à cabeça. E respondeu ao segurança: É, parece ela sim. Diante dessa resposta, o segurança disse: "Olha, é o seguinte, eu vou chamar a polícia para resolver o assunto." E saiu. A consumidora de ovos podres emudeceu e tratou de escapar dali rapidamente. Não conseguiu resolver o problema dos ovos podres e ainda ficou com mais um maior, que é a acusação de ter cometido um delito. Eu estou dizendo que para muita gente as abstrações funcionam como ovos podres, comprados no mercado de valores e de ideias. Por isso, o nosso empenho de conhecer partindo do ceticismo ou da ignorância e por meio de experimentos científicos, que nem São Tomé, que chegou em Jesus, que o Jesus apareceu para ele, diz lá o Evangelho, o Jesus, depois que ressuscitou, apareceu para os apóstolos. Jesus apareceu e disse: "Olha, eu aqui." Ele estava com aquelas chagas, aquele negócio todo, e o Tomé não queria admitir. Para poder admitir que era Jesus, teve que enfiar a mão nas feridas de Jesus. Então ele era um cientista. Ele tinha que experimentar para poder compreender, para poder perceber aquilo que realmente existe. Não há nada de errado com Tomé. E nem com nós, com essa ignorância que nós apresentamos. Então, o nosso empenho de conhecer, com a ideia de atividades vitais, ganhou mais um problema. Qualquer um pode ver um atleta maratonista na atividade de correr e de parar no fim da corrida. Mas, preste atenção, nós temos aqui a atividade da corrida, a atividade de correr. Olha, simples. Onde é que está a corrida? Isto significa que a única coisa que nós podemos ver ou experimentar com os sentidos é o corpo. É o corpo que corre ou não. Aliás, a existência de um corpo pode ser constatada pelo eu. Pelo eu, cuja própria existência não se apresenta de forma corpórea, mas é anunciada a todo momento justamente pela sua atividade característica de sentir e pensar, o corpo. E ao constatar as coisas que existem ou não. Olha, a atividade, o fim da atividade. Tanto na atividade, nós vemos o corpo. No fim da atividade, temos um corpo, meio desanimado, meio cansado, mas temos o corpo.
a corrida, nós vemos o corpo. No fim da corrida, o corpo. Então lembre o seguinte, que se o eu não existisse, isso é velho, hein? Isso é velho, acho que no primeiro programa, o segundo. Não existiria corpo nenhum no mundo que fosse declarado existente. Não é simples isso aí? Agora veja o paradoxo. Razão pelo fato do eu existir, constatando a existência de corpos em atividade ou na inércia, às vezes o eu nem percebe a atividade, olha, a atividade ou o trabalho inteligente que aplica no corpo para que ele desenvolva suas atividades de atletismo, as atividades de assistir o nosso programa, de namorar, de estudar e assim por diante. Nesses casos, o eu constata, verifica, percebe a existência de corpos que existem em atividade ou na inércia, mas é levado a ignorar a própria competência de si. Que chato, né? Você lembra quando o nosso carro parou lá na Castelinho e nós solicitamos ao mecânico do seguro? Nós dissemos a ele o seguinte, para ele vir correndo, nos socorrer, porque o motor do carro vinha numa atividade normal e de repente morreu. Não foi? Lembra, né? Então, quando as pessoas falam de morte, estão se referindo ao fim de certas atividades em um sistema corpóreo, mecânico ou orgânico. Mas é preciso lembrar que o carro parou, morreu o motor, mas nós, que estávamos comandando o carro, continuamos a nossa rota, o nosso destino, ou a pé, ou tomamos um ônibus, ou, enfim, pegamos uma carona. Resolvemos. Foi só sair do carro que tinha morrido e prosseguir o nosso caminho. Você viu? Viu só? Finalmente, então, nós aprendemos que nessa história toda de morte, vida e atividades vitais, nossa atenção e raciocínio não devem ser levados para a feira. Foi em vista dessa aprendizagem que comentamos sobre a nossa visita ao velório daquele jovem que atendia pelo nome de Ambrosino e tinha sido um doador generoso de vários órgãos. Você lembra? Lá no velório, nós ouvimos parentes e amigos do defunto falando sobre as atividades do Ambrosino. Diziam que o Ambrosino era um bom estudante, era trabalhador, tinha bom caráter, etc. E isso antes de sofrer aquela transformação que parou o seu corpo. Foi antes daquelas doações de órgãos que reduziu o seu corpo a um pouco mais que uma cabeça inexpressiva, apática e pálida. Sim, vejam bem, as pessoas estavam falando do eu Ambrosino. Por quê? Estudar,
trabalhar, mostrar caráter ético, são atividades inteligentes. São atividades do eu, repito, atividades do eu que se expressam pelo corpo. Eu provo o que digo. Sempre que posso. Observe o seu corpo aí agora. Ele pode estar inerte, relaxado, escrachado no sofá. Mas o eu que você é está em plena atividade de sentir e pensar com inteligência, raciocinando, ou ao menos tentando raciocinar, para compreender essas coisas que eu estou expondo. Dê uma olhadinha aqui. Dê uma olhadinha aqui. Olha aí. No fim da atividade, dá uma olhadinha no corpo do indivíduo que parou a corrida. Parece que está morto, né, o corpo. Mas o eu, provavelmente, ou está pensando, provavelmente está pensando, será que eu diminuí o meu tempo? Será que eu diminuí a minha velocidade? Será que eu bati o recorde? Será que? Será? Então, por favor, perceba junto comigo que o corpo está onde o eu quer que esteja. Assim como o seu carro está onde você quer que esteja. Porque o corpo manifesta no exterior ambiental os sentimentos, os desejos, os pensamentos ou a vontade. Assim é quando você decide onde e quando quer se alimentar, namorar, trabalhar, estudar, etc. Em todas as decisões que você toma, é o eu que comanda as atividades do corpo. E provo isso agora também. Veja, eu sempre mostro o milagre do comando. Meu dedo indicador, veja que impressionante. Eu comando essa extremidade ridícula e insignificante do meu corpo. Veja como meu corpo obedece à minha vontade. A regra é o eu comandar as atividades do corpo. E mesmo as exceções, em muitos casos, confirmam essa regra. Todos vocês conhecem o Stephen Hawking, como exemplo, um cientista físico e cosmológico sofreu uma doença neuromuscular progressiva que paralisou quase toda a musculatura voluntária do seu corpo. Ele é praticamente inerte numa cadeira. E com esse corpo quase totalmente inerte, ainda assim, ele comunica ao mundo uma grandiosa vontade e inteligência. Ele comanda com um imperceptível movimento do maxilar os aparelhos que lhe permitem promover falas e escritos sobre tudo o que sente e pensa das coisas do universo. Impressionante. Uma breve história do tempo é um best-seller praticamente, escrito por ele. Ora, então veja, nós sabíamos que o eu ambrosino não estava mais naquele corpo que estava sendo velado. O seu comandante havia sumido
ou continuava existindo? Essa é a nossa questão. Se o eu usava aquele corpo para exercitar a sua inteligência no nosso meio, é evidente que já não podia fazê-lo, porque, por meio daquele corpo, porque o corpo estava todo estragado. Ora, quem que não sabe disso? Mais estragado até do que o carro que parou na Castelinho. E nós, repito, que estávamos no comando dos movimentos do carro, movimentávamos para a direita, movimentávamos para a esquerda, íamos para a faculdade, íamos passear, íamos para a praia, fazíamos com que ele nos obedecesse nesses propósitos. E quando ele parou e o mecânico falou que não poderia mais consertá-lo, o que foi que nós fizemos? Nós abandonamos aquela carcaça mecânica e passamos a usar uma outra condução. Ora, então veja, nós sabíamos que o eu ambrosino não estava mais naquele corpo que estava sendo velado. O seu comandante havia sumido ou continuava existindo? Essa é a nossa questão. Se o eu usava aquele corpo para exercitar a sua inteligência no nosso meio, é evidente que já não podia fazê-lo, porque, por meio daquele corpo, porque o corpo estava todo estragado. Ora, quem que não sabe disso? Mais estragado até do que o carro que parou na Castelinho. E nós, repito, que estávamos no comando dos movimentos do carro, movimentávamos para a direita, movimentávamos para a esquerda, íamos para a faculdade, íamos passear, íamos para a praia, fazíamos com que ele nos obedecesse nesses propósitos. E quando ele parou e o mecânico falou que não poderia mais consertá-lo, o que foi que nós fizemos? Nós abandonamos aquela carcaça mecânica e passamos a usar uma outra condução. Ou será que ficamos lá parados com ele? No programa passado, levantamos a hipótese de que o eu poderia ser uma energia conduzindo o corpo no seu trabalho mecânico de falar, de correr e de se relacionar com os sentidos dos outros. É porque os outros só percebem o corpo. Esclarecemos melhor hoje que devemos investigar, por hipótese, esta capacidade de conferir trabalho inteligente e de comando no sistema orgânico ou corpóreo. Com o carro você já viu. O sistema mecânico você já percebe que comanda. E não precisa ficar junto com ele lá no depósito do ferro velho para onde foi a carcaça. Com o carro a gente já sabe. Agora, a nossa hipótese é verificar se o comandante do corpo precisa ficar. E colocamos, então, a hipótese de ser uma energia. Não vamos repetir, porque lembramos um pouco Einstein, a física quântica, nos apoiamos em alguns dados. E então, vejam vocês, não paramos por aqui, nós continuaremos discutindo tudo isso. Novamente, a exaustão para entender bem o que estamos pesquisando. Nós estaremos vendo mais, então, sobre as atividades ditas cujas atividades vitais e a energia de comando nos próximos programas. Por enquanto,
Por ora, eu agradeço a sua companhia inteligente e corajosa. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima oportunidade.